Há uma batalha acontecendo agora mesmo. Não em campos abertos ou entre exércitos armados, mas dentro de você. Essa é a maior guerra que qualquer ser humano enfrentará, a batalha da mente. Não são os problemas externos que mais nos aprisionam, mas sim os pensamentos que permitimos habitar em nosso interior. A forma como vemos o mundo, como interpretamos nossas experiências, como lidamos com o medo e com a dúvida, tudo isso começa na mente. Quantas vezes você já perdeu antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades foram deixadas de lado, não por falta de capacidade, mas porque você acreditou que não era suficiente? Quantas portas permaneceram fechadas não porque estavam trancadas, mas porque você foi convencido de que não valia a pena bater? Essa é a natureza silenciosa, porém devastadora dos pensamentos limitantes. Eles não gritam, não fazem alarde, mas sussurram mentiras que soam como verdades. Mentiras como: você não consegue, isso não é para você, não adianta tentar. E quando repetidas por tempo suficiente, essas mentiras constroem muros invisíveis ao nosso redor. Ninguém nasce com pensamentos de derrota. Eles são plantados ao longo da vida, muitas vezes por palavras que ouvimos de pessoas que nos marcaram. Uma crítica de um pai, uma comparação na escola, uma falha que não foi superada. Aos poucos, esses momentos se acumulam e formam um eco persistente dentro da mente. E esse eco se torna uma voz. Uma voz que não apenas questiona nossas capacidades, mas define nossa identidade. Ela diz: você sempre foi assim. Você nunca vai mudar. Isso é o máximo que você pode alcançar. E quando acreditamos nisso, vivemos como se fosse verdade. Mas o que aconteceria se começássemos a desafiar essas vozes? E se, ao invés de ouvir as mentiras, nós começássemos a declarar a verdade? E se víssemos nós mesmos não através dos olhos da dor, mas com os olhos de quem sabe que há um propósito maior? Os pensamentos que alimentamos não são neutros. Eles criam realidades. O que você acredita sobre si mesmo molda o que você vive. Se você pensa que é fraco, você age como fraco. Se acredita que não tem saída, sua mente bloqueia qualquer solução. Mas se crê que há esperança, você começa a enxergar portas onde antes via paredes. O mundo não muda. Primeiro, quem muda é a maneira como o enxergamos. Essa batalha é diária. Renovar a forma como pensamos é um trabalho contínuo, mas profundamente transformador. Toda mudança começa dentro. Não há conquista exterior que se sustente se a mente ainda estiver presa aos mesmos padrões limitantes. Transformar a mente é como reaprender a viver. É como tirar óculos escuros e finalmente enxergar a luz. As situações ainda existem, mas a forma como você lida com elas muda completamente. Outro inimigo da mente é a comparação. Quando olhamos para a vida dos outros e a usamos como régua para medir o nosso valor, a derrota é inevitável. Sempre haverá alguém mais experiente, mais rápido, mais reconhecido. Mas você não foi criado para ser cópia de ninguém. Você é único. Sua trajetória é diferente, seus dons são diferentes, sua missão é diferente. A comparação distorce essa verdade e nos faz sentir insuficientes, mesmo quando estamos exatamente onde deveríamos estar. Por isso, é essencial silenciar essa voz. Você não precisa ser melhor que ninguém, só precisa ser fiel ao que está diante de você. A sua corrida é sua. O seu tempo é seu. Seu valor não está em superar os outros, mas em se manter firme no seu propósito. Tudo muda quando um único pensamento é transformado. Quando, ao invés de dizer eu não consigo, você começa a dizer eu posso tentar. Quando, ao invés de ceder à dúvida, você diz eu vou fazer a minha parte. Cada pensamento de coragem é uma semente. E quando cultivado com perseverança, ele gera frutos de ação, esperança e crescimento. A mente, assim como o corpo, pode ser treinada.
E quanto mais alimentamos pensamentos saudáveis e positivos, mais eles se tornam nosso padrão. Renovar a mente não é ignorar os problemas, mas escolher enfrentá-los com outro olhar. É decidir que o medo não terá a última palavra, que a fé vai guiar, mesmo nos dias difíceis. É dar um passo a mais, mesmo quando tudo diz para parar. Você não foi criado para viver em dúvida constante. Não nasceu para se contentar com o mínimo, nem para viver curvado sob o peso da insegurança. Você carrega dentro de si uma força que talvez ainda nem tenha explorado por completo. A cada nova manhã, você recebe uma nova chance. A chance de pensar diferente, de agir diferente, de ser diferente. Toda vez que você escolhe acreditar em algo melhor, você dá um passo para fora da prisão mental que te manteve paralisado por tanto tempo. E quando você se levanta por dentro, o mundo ao seu redor começa a mudar. As oportunidades começam a surgir. As conexões certas aparecem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há poder nas palavras que você diz para si mesmo. Há força nos pensamentos que você cultiva. E há uma transformação real quando você decide romper com tudo aquilo que te limita. A sua mente não precisa ser uma prisão. Ela pode ser um trampolim, um espaço de criatividade, coragem e confiança, um lugar onde os sonhos ganham forma, onde os planos começam, onde ideias se tornam ações. Não subestime o poder de um novo pensamento, de uma nova decisão, de um simples "eu vou tentar outra vez". Porque muitas vezes, a diferença entre viver o que sonhamos ou permanecer presos no que tememos está exatamente nisso, na forma como pensamos. Você não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Mas pode confiar que há uma força maior te sustentando. Mesmo quando os caminhos são incertos, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, existe uma presença maior, te guiando por dentro. Essa fé silenciosa, que te move mesmo quando o chão treme, é o que mantém você firme. Ela não depende de sinais visíveis, mas se manifesta na coragem de continuar, na escolha de levantar, no passo dado mesmo com medo. Quando você confia, mesmo sem entender, você ativa uma força que te leva além das suas próprias limitações. A confiança em algo maior acalma a mente, silencia o caos e te permite ver com mais clareza. É essa confiança que te lembra: tudo bem ter dúvidas, tudo bem sentir medo, desde que você não pare, desde que continue, porque o seu destino é maior do que os seus desafios. Toda história pode ser ressignificada, toda mente pode ser curada, todo ciclo pode ser quebrado, mas tudo começa quando você decide mudar sua forma de pensar. Essa decisão é sua. Ninguém pode tomá-la por você. Mas ao tomá-la, você muda tudo. Você muda o seu presente. E muda, principalmente, o que vem pela frente. Você não é aquilo que te disseram. Você não é os erros que cometeu. Você é muito mais do que os rótulos que carregaram seu nome. Você é um ser em constante evolução. E isso significa que, a qualquer momento, pode recomeçar. Você pode continuar preso aos velhos padrões, aos velhos pensamentos, às mesmas desculpas. Ou pode decidir que hoje é o ponto de virada. Pode começar pequeno, um novo pensamento, um novo hábito, um novo compromisso com você mesmo. Aos poucos, as mudanças vão se acumulando, e quando você percebe, já não pensa mais como antes, já não sente mais como antes. E já não vive mais como antes. Essa é a beleza da transformação. Ela não acontece de fora para dentro. Ela começa dentro. Começa no silêncio. Começa na decisão. E se você chegou até aqui, é porque no fundo, já existe dentro de você o desejo de viver essa mudança. E isso, já é o começo de tudo.